Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Café com Palavra hoje. Nossa programação do Café com Palavra é geralmente assuntos de cosmovisão cristã. E hoje é feminismo o nosso tema. Homens e mulheres têm sede espiritual. O movimento feminista é nada mais do que uma busca por saciedade. O cardápio oferecido apresenta às mulheres cálices transbordantes de promessas com sabor de liberdade, cujos matizes de felicidade iludem e nunca satisfazem. A sede é mais profunda que o oceano feminista. A sede é maior do que religiões e ideologias. Essa sede que deforma e que mata só pode ser saciada com a água da vida, água que jorra para a vida eterna. Foi a uma mulher samaritana, rejeitada pelos judeus, a quem Cristo ofereceu dessa água. E o convite se estendeu. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Venham homens, venham mulheres, crianças. Não há cor, não há idade, não há raça. Em Cristo somos uma família satisfeita em Deus. O mundo diz aos homens que para serem grandes, devem ser servidos pelas mulheres. O mundo diz às mulheres que para serem grandes, devem exercer autoridade sobre os homens. Cristo diz: não é assim entre vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. É assim que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E hoje nós temos duas servas de Deus que foram convidadas. E eu já chamo aqui na frente a professora Ana Lívia. Ela é estudante de História, professora de Teologia em vários seminários aqui de João Pessoa, uma profunda conhecedora do Antigo Testamento. Então é um prazer te receber aqui, Ana Lívia. Janeide Andrade. Janeide Andrade tem um ministério com mulheres. Ela é escritora também, tem 3 livros escritos, depois ela vai falar um pouco mais para a gente sobre eles. É a esposa do Elder da Consciência Cristã. Então sejam muito bem-vindas, desde já nós estamos muito felizes com a presença de vocês. E é um assunto polêmico que nós vamos tratar hoje. Eu queria que vocês primeiro falassem, saudassem, se eu esqueci alguma coisa, se apresentem melhor. Ana Lívia? Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo e aqueles que também estarão nos ouvindo pela internet, aqueles e aquelas. Eu sou muito grata a Deus e a essa igreja, a Carol, pelo convite para dialogar sobre um assunto tão complexo e tão pertinente, tão atual como é o assunto do feminismo, ou dos feminismos, como a gente vai falar aqui, dialogar aqui nessa noite. Bom, a apresentação já foi feita, o que eu poderia dizer é que eu sou Ana. Não, é isso. Boa noite a todos. Ela já falou um pouco, mas isso tudo que ela falou é assim, pequeno diante do que eu sou realmente, né? Eu sou Janeide, sou casada com o pastor Hilda, como ela já falou, 22 anos de casada, tenho 2 filhas, Rebeca com 20, Júlia faz 19 amanhã, né? E eu só tenho a agradecer e parabenizar pela iniciativa de um tema polêmico, porém, infelizmente, muito vivido nas nossas mulheres cristãs. O que nós percebemos é que, às vezes, nós adentramos na fé cristã, porém, o nosso estilo de vida, quando a gente vai olhar para o nosso dia a dia, nós nos deparamos com essa ideologia muito enraizada ainda nas nossas ações. Então, eu acho que o momento e o local deve ser a igreja, sim, e a gente está necessitando dessa volta à palavra. E a primeira pergunta, direcionada à Ana Lívia, inclusive estudante de História, ela vai ter o desafio de nos explicar em poucas palavras, em pouco tempo, algo que é bastante longo.
né, a história do movimento feminista, as ondas e pelo menos um panorama das vertentes, que sabemos que são muitas, né? Então fique à vontade, tenta cumprir esse desafio em poucas palavras. Desafio duplo, falar pouco sobre o assunto. Bom, a gente poderia começar a falar sobre o feminismo tentando propor uma definição para essa palavra, né? E começar fazendo isso é muito difícil, porque o feminismo ele tem assumido muitas caras, muitas bandeiras, muitas propostas e ideologias, mas nós poderíamos conceituar o feminismo como um movimento social e político, sobretudo político, que começa, pelo menos os dados históricos concretos mais antigos que nós temos, os primeiros movimentos vão datar aí a partir do século XVIII, embora já tivesse acontecido na história outras intervenções, outras manifestações femininas, manifestações mais organizadas em termos de movimento mesmo. Nós vamos datar aí aproximadamente a partir do século XVIII e século XIX. É difícil a gente fazer um apanhado histórico do feminismo, porque os feminismos eles têm se manifestado, os movimentos feministas têm se manifestado em vários lugares diferentes e com muitas caras, muitas vezes diferentes. O que nós tentamos, o que muitos teóricos, principalmente teóricos das ciências sociais, têm tentado é fazer um recorte dessa história, um recorte que vai tocar no feminismo, principalmente dentro da Europa e da América do Norte. Então, a primeira onda do feminismo, né, para conseguir fazer esse panorama, então se dividiu de uma forma lógica em 3 ou 4 ondas. É bastante questionável se o feminismo tem uma quarta onda ou não, muitos teóricos têm discutido isso, mas o fato é que se dividiu aí, no geral, em 3 ondas. Vamos trabalhar dessa parte. Então, desse jeito. A primeira onda do feminismo, ela é essa onda que começa a partir do século XVIII, com as primeiras manifestações das mulheres, e é uma primeira onda que vai contar com a participação, inclusive, de muitas mulheres cristãs. E é um movimento que tem aí como principais focos, ou os principais blocos, a Inglaterra e a França, e em seguida os Estados Unidos, a América do Norte. Então, nesse primeiro momento do feminismo, é um momento de reivindicações por direitos civis. Ainda não se tem aquela percepção tão clara de um patriarcado, que é uma expressão muito usada pelas demais ondas. Ainda não se tem essa concepção de patriarcado e de machismo dentro de uma estrutura social. O que se tem são mulheres percebendo que as dificuldades que elas enfrentam dentro de casa são dificuldades experienciadas não somente por elas, mas também por várias outras mulheres. Então, nesse primeiro momento, o que se quer são direitos. O direito ao voto é o principal direito que se é exigido, que se é reivindicado pela primeira onda, porque o direito ao voto caracteriza, de certa maneira, o cidadão, a cidadania de alguém. Então, as mulheres não votavam. Nessa discussão, então, se a mulher podia votar ou não no século XIX, e aqui no Brasil, no início do século XX, era uma discussão bastante polêmica. Falar disso era uma coisa muito difícil. Então, a reivindicação ao voto, a reivindicação para que o estupro praticado pelos maridos dentro do lar fosse considerado um crime. Essa também era uma reivindicação feita. Nesse mesmo período, você tem acontecendo no século XVIII a Revolução Industrial na Inglaterra, e muitas mulheres estão trabalhando nas fábricas, muitas crianças também, e as trabalhadoras que estão nas fábricas, elas exigem que os seus salários sejam os mesmos salários pagos aos homens, exigem uma carga horária de trabalho menor, exigem condições de trabalho melhores. E é nesse momento de primeira onda ainda que vão aparecer mulheres que trabalham em fábricas e que estão envolvidas com movimentos de trabalhadores das fábricas, mulheres que vão ser influenciadas pelo pensamento marxista, o pensamento socialista, e a partir daí nós vemos já o socialismo e o marxismo entrando dentro desse movimento e dentro de algumas reivindicações. Mas desde esse primeiro momento, desde a primeira onda do feminismo, a gente tem feminismos, né? Tanto que a gente tem personagens cristãs norte-americanas que estão envolvidas dentro do movimento feminista, que não são necessariamente marxistas, mas que estão também levantando a bandeira dos direitos das mulheres. Inclusive, nos Estados Unidos,
a primeira bandeira, a primeira reivindicação levantada pelas mulheres cristãs nessa primeira onda era uma bandeira em defesa dos negros. Era uma bandeira que era levantada ao lado dos movimentos civis da época que lutavam por direitos iguais entre brancos e negros nos Estados Unidos. A segunda onda é uma onda que vai começar aí por volta da década de 1950. Começa nesse período, mas o seu ápice se dá em 1960. E a pauta dessa segunda onda é um pouco diferente. Não é mais unicamente pelos direitos, mas agora muitas mulheres estão se questionando por que na nossa cultura as mulheres elas são incentivadas a serem submissas. De onde vem esse pensamento? De onde vem essa ideia, esse conceito? Por que muitas mulheres se submetem? Por que as mulheres sofrem? Então, elas não apenas estão diagnosticando que existem situações de injustiça e de discriminação entre homens e mulheres. Elas agora estão querendo saber a razão. Por que essas injustiças acontecem? Por que a mulher é vista na sociedade do jeito como ela é vista? Por que ela é tratada e por que ela tem o status que ela tem? E por que esse status é diferente do status dos maridos, dos homens? Elas questionam isso e se questionam também a respeito do que é ser mulher. Nesse momento você tem a influência muito forte da filosofia existencialista dentro do movimento feminista, dentro das correntes do movimento feminista, e a influência de uma famosa filósofa francesa chamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir vai escrever nesse período livros que são muito importantes para o movimento, que vão trazer uma base teórica. Essa segunda onda também é um momento em que os movimentos feministas vão assumir uma base teórica e acadêmica mais forte, mais consistente. E a Simone de Beauvoir vai ter um papel muito importante nesse período. O livro dela mais comentado nesse período é o livro O Segundo Sexo, que na verdade é um conjunto de 2 volumes, onde ela vai discutir justamente a essência do que é ser mulher, o que é ser feminina. E nesse período, o existencialismo entrando dentro do movimento feminista, o que se vai questionar e o que se vai começar a apontar a partir de 1960 em diante, principalmente 1970 e 80, é a respeito de que essa essência feminina que muitas vezes a sociedade traz, esse padrão de feminilidade que a sociedade apresenta é um padrão socialmente construído. Socialmente construído. A partir desse tipo de fala, já é possível perceber a influência das filosofias pós-estruturalistas dentro do movimento feminista. Então, é interessante que, à medida que novas filosofias vão aparecendo, que o processo histórico na Europa e na América do Norte ele vai se desenrolando, essas filosofias, esses processos históricos, eles vão afetando a mentalidade dos movimentos, das mulheres que fazem parte dos movimentos. E é dentro dessa segunda onda que vai surgir um tipo específico de bandeira feminista, que é o feminismo negro. Começa-se a perceber que as mulheres não formavam um grupo homogêneo. Existem mulheres ricas que são feministas, existem mulheres não ricas que são feministas, existem as brancas, existem as negras, e cada grupo desse possui algumas especificidades. É nesse momento que as mulheres negras elas vão começar a se organizar, porque elas percebem que as demandas delas não são as mesmas demandas que as mulheres brancas. As demandas das mulheres negras e pobres não são as mesmas demandas que as demandas das mulheres ricas e brancas. Embora elas tenham reivindicações iguais, existem especificidades que, de acordo com o movimento feminista negro, deveriam ser levadas em consideração. Isso está presente dentro da segunda onda. Ainda dentro dessa segunda onda, já mais pelo fim, lá a partir da década de 80, já chegando na década de 90, começam-se também as discussões a respeito de gênero, do que é a sexualidade da mulher, de se a mulher tem ou não o direito sobre a sua sexualidade. Essa é uma questão também muito forte dentro da segunda onda. E o que é o gênero? E começa-se a entender também, nesse momento está começando a se entender que gênero, ou seja, a maneira
como a pessoa se percebe, se ela se percebe homem ou se percebe mulher, é também construção social, de acordo com o entendimento dos movimentos feministas, de alguns movimentos feministas da segunda onda. Quando a gente chega na década de 90, 1990, começa a terceira onda do feminismo. É onde essa discussão a respeito de gênero, ela vai tomar uma proporção maior. E outras bandeiras de outros movimentos sociais também serão abraçados pelo movimento feminista e, de uma certa maneira, vão se confundir com os movimentos feministas, que são os movimentos LGBT. Então, a partir da terceira onda, você vê que o feminismo ele vai abraçar a bandeira LGBT, porque vai se entrar na pauta das discussões tanto a questão da classe, a questão da raça das mulheres, como também a questão da sexualidade e do gênero. E vem para a pauta das discussões a questão do lugar da mulher lésbica, da mulher bissexual e da mulher transexual. Então, a terceira onda do feminismo é uma onda que vai tratar muito mais as questões de gênero. Não vão deixar de lado as pautas em torno dos direitos civis, né, que começaram lá desde a primeira onda. Mas essas pautas não estarão mais no principal foco, no foco da questão. O foco da questão agora passam a ser as questões envolvendo o corpo da mulher, a sexualidade da mulher, a questão de gênero e as questões que envolvem as bandeiras LGBT. Inclusive, essa terceira onda feminista é uma onda que vai ser muito crítica. Ela vai criticar as ondas anteriores, ela vai criticar a primeira onda, dizendo que a maior parte das mulheres que estavam presentes na primeira onda, que representavam a primeira onda feminista, eram mulheres brancas, burguesas. Então, o discurso delas não atingia toda a demanda das mulheres. Elas criticavam a segunda onda, afirmando de que a segunda onda ainda mantinha determinados conceitos e significados muito estáticos. E na terceira onda existe a ideia de desconstruir conceitos, de entender que a identidade de um indivíduo não é algo que é dado naturalmente, não é algo concreto, mas é algo que está em permanente construção de acordo com as contingências da pessoa. Então, esse terceiro movimento feminista é um movimento que vai tomar proporções muito maiores, que vai assumir diálogos com várias outras áreas sociais, e vai propor essa intersecção entre diversos discursos. O discurso da mulher proletariada, por assim dizer, da mulher trabalhadora, o discurso da mulher negra, o discurso da mulher que é mãe, que está dentro do lar, o discurso da mulher lésbica, da mulher bissexual, da mulher transexual. Então, todos esses discursos vão entrar. E nós estamos vivendo um período do feminismo em que muitas feministas estão definindo o movimento não mais somente como um movimento social e político, mas como uma cosmovisão. É dessa maneira que, por exemplo, uma das mais conhecidas feministas do Brasil, que é a Márcia Tiburi, que ela define o feminismo. No livro dela, Feminismo para Todos, Todes e Todas. Ela vai dizer que o feminismo é muito mais que um movimento social, é muito mais do que um movimento político. Ele é uma leitura de mundo. Ele propõe uma nova cultura, ele propõe novos papéis para as mulheres, mas também para os homens. Isso faz com que o feminismo deixe de ser um assunto de mulheres. O feminismo é um assunto de mulheres e homens, porque agora, nessa terceira onda, mais do que nunca, vai se questionar o papel do homem na sociedade, nas diferentes aspectos sociais. E é esse o atual momento que nós estamos vivenciando. Espero que eu tenha conseguido. Obrigada, Ana Lídia. Excelente, excelente. E sobre, quando falamos em feminismo, principalmente na igreja, se tem o questionamento se é possível ser uma cristã feminista. E quando a gente vai na literatura, olhar o que as feministas dizem, quando elas vão tratar do cristianismo, parece diferir em muito, né? Eu trouxe aqui duas citações que eu acho importante compartilhar, e aí a irmã Janeide vai me responder, vai nos dizer se é ou não possível ser uma cristã feminista, uma feminista cristã. Então, a Mary Daly, que é autodenominada feminista cristã, ela é membro de um grupo feminista na Faculdade de Teologia da Universidade de Harvard,
e ela argumentou o seguinte sobre o cristianismo. Indo direto ao assunto, proponho que castremos o cristianismo e joguemos fora os frutos da sua arrogância masculina. Os mitos do pecado e da salvação, que são simplesmente sintomas diferentes da mesma doença. Minha opinião é que a ideia de salvação veio ao mundo exclusivamente através de um salvador masculino, perpetua o problema da opressão dos homens sobre as mulheres. O que está acontecendo hoje é que as mulheres estão se rebelando para castrar o sistema masculino que as castra e coloca Deus como pai de todas as pessoas. Foi essa mesma autora que disse que a força do movimento feminista vai muito além do que a cristolatria. E a Naomi Goldberg, ela falou que todas as feministas estão tornando o mundo mais e mais diferente do mundo descrito na Bíblia. E estão assim ajudando a diminuir a influência de Cristo sobre a humanidade. Deus vai mudar, ela disse. Nós mulheres vamos acabar com Deus quando assumirmos cargos no governo, medicina, sistema judiciário, negócios, arte e finalmente nas religiões. Acabaremos totalmente com ele, mudaremos tanto que Deus não se encaixará mais nele. Elas escreveram isso, né? Então, como que a gente vai responder a essas questões? É possível descartar essas citações, separar o que nos fere na literatura, abraçar somente os movimentos que nós podemos levantar, as bandeiras que nós poderíamos levantar? Como fazer essa associação, se é possível, cristianismo e feminismo? Inicialmente, eu vou ser bem objetiva, depois eu... É possível uma cristã ser feminista? Não. Não tem como você viver como que Ana Lívia mesmo falou, a redefinição hoje que de feminismo é estilo de vida, é cosmovisão. O que é cosmovisão? Tudo que é direcionado à minha opção, a forma como eu vivo, quem me define é a cosmovisão que eu tenho. Então, não tem como, né? Eu não quero nem falar desse feminismo hoje, porque como ela mesma falou, ele é bastante abrangente. O feminismo hoje defende aborto, o feminismo hoje defende ideologia de gênero, a causa LGBT. Esse pensamento marxista é muito presente hoje dentro do feminismo. Eu não queria nem tanto ir para esse ponto hoje. Eu quero voltar um pouco para 1960, que é quando uma americana chamada Beth Friedan, ela lança um livro chamado A Mística Feminina. E nesse livro, ela toca em 2 pontos que não tem como uma cristã ser feminista. Ela vai tocar em 2 pontos que vai de encontro à Bíblia. Primeiro, ela vai falar acerca, como ela falou, da identidade, quem nós somos. E ela vai dizer mais ou menos assim: é impossível a mulher se encontrar como pessoa dentro do lar. Então, ela começou a dizer que para a mulher saber quem ela era, ela precisava trabalhar fora. E biblicamente falando, não é isso. Biblicamente falando, eu sei quem eu sou quando eu sou alcançada pelo Evangelho, quando eu começo a renovar a minha mente segundo a palavra, e eu vou buscar, é isso que nós vamos ver aqui, lá em Gênesis, o que Deus determinou para mim. É aonde eu me encontro, é quando eu vou para as Escrituras e a Bíblia vai falar da minha feminilidade, quem eu sou. Primeiro ponto, então não dá. Segundo ponto que ela falou, isso é frase dela: eu não entendo um Deus carrasco que coloca um homem acima da mulher. É quando surge a palavra patriarcado. Ela diz que não entende essa sociedade em que o homem se coloca acima da mulher. Como uma cristã vai ser feminista? Não tem como. Quando nós vamos para a Bíblia, Deus, Ele não fez isso. Deus delegou funções. E é isso que está nos perdendo hoje, é que nós não sabemos mais quem nós somos, queridas.
Porque foi jogado para nós vários papéis e nós não estamos entendendo mais. Então, eu acho que o nosso apelo hoje, dentro dessa pergunta, por que é que uma cristã não pode ser feminista? Eu acho que o primeiro apelo nosso é voltar para a palavra. Porque senão, veja bem, a pergunta é: qual é a cosmovisão que você tem? Ela é bíblica ou ela é feminista? Quem foi alcançada pela graça de Deus, assim, depois dos seus 15 anos, eu fui como a gente sofre. Vamos ser sinceros. E eu acho que a melhor definição foi a do pastor Paul Walsh. Ele disse: renovação de mente é quando você é alcançado hoje, aí você começa a ler a Bíblia, e é como se você dormisse e acordasse com amnésia. Aí quando alguém, ele te pergunta assim: o que é ser mulher? Aí você diz assim: o que é ser mulher? O que eu pensava antes não tem mais sentido. Eu preciso ir na Bíblia saber. Então isso é cosmovisão bíblica. Que minhas atitudes, os meus objetivos, os meus projetos vão ser agora pautados pela palavra. E eu não posso moldar a palavra a mim. O desafio é moldar a minha vontade, a vontade de Deus. Então, primeiramente, eu queria que a gente limpasse a nossa mente, porque deixa eu dar só um exemplo bem prático. Se você tem uma mente feminista e você é casada, e teu marido te diz assim: olha, você está grávida, e eu acho que você deveria ficar em casa para cuidar do nosso filho. Uma feminista vai ter um ataque epilético. Ok? E ela vai dizer o quê? Opressor. Você está me castrando. Você está tirando meus sonhos. Por que você tem direito e eu não? Mas quando a gente vai para a Bíblia, Paulo escrevendo a Tito, Paulo vai dizer que as mulheres têm que amar seus filhos. E ele vai dizer a Timóteo que maternidade é um dom. Que nós não podemos terceirizar isso. Mas isso é um discurso hoje que assusta. E é por isso que nós, quando olhamos para... que nós vamos falar disso mais lá na frente. É por isso que quando nós olhamos hoje para uma mulher que ela é dona de casa integral, nós olhamos assim: coitada. Né? Coitadinha a bichinha. Ela não soube ela não se desenvolveu nada, porque ela é do lar. Então nós percebemos que os nossos conceitos, infelizmente, às vezes são feministas. Então eu acho que a gente precisa primeiro entender isso. E é nessa pauta de patriarcado que vai cair a questão da igualdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você só reivindica igualdade se você se sentir o quê? Inferior. Né? E a Bíblia, ela não faz isso. Ela não coloca a mulher inferior ao homem. Deixa só eu ler aqui Gênesis 1:27. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso foi antes da queda. Interessante que a primeira vez que essa palavra homem aparece, esse termo hebraico é Adam, que significa humanidade. É o homem humano, aquele que Deus foi nele, soprou nas suas narinas e deu o fôlego de vida. Isso aqui, queridos, é igualdade. Homem e mulher são humanos. E dentro dessa humanidade, entra dentro do plano da redenção de Deus. O homem e mulher sofreram a queda, provaram da criação, eu troquei, né? Provaram da criação, sofreram a queda. Em redenção são iguais ou não? Sim, em redenção são iguais e em glorificação também seremos. Então, a primeira vez que essa palavra homem é termos de humanidade. Mas é interessante que logo depois ele vai dizer: a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
ele aí vai falar do homem macho e da mulher fêmea. É aí que entra, não é uma desigualdade, é aí que entra os papéis definidos, e é isso hoje que a gente está todo mundo sem saber. Deus estabeleceu funções, querendo o feminismo ou não, mas quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que nessa hora Deus determina a masculinidade bíblica, sim, e a feminilidade bíblica, sim. Então, irmãos, em termos de gênero, somos diferentes? Sim. Com atribuições diferentes? Sim. Porém, ambos visando uma só coisa, a glória de Deus. Eis a grande questão. Por isso que a gente precisa renovar a nossa mente. E dentro dessa masculinidade bíblica, o que é que Deus vai dizer para o homem? Abra aí, Carol, por favor, Gênesis 2, 15, 17. Lê aí para mim, rapidinho. Gênesis 2, 15, 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Então, irmãos, o que a gente vê aí? A primeira coisa que Deus vai dizer: cultiva o jardim. Quando você vai para essa palavra cultivar, ela que é doutora aí, em Velho Testamento, né? O cultivar é a questão do arado mesmo, de você e a terra. Ele está dizendo para o homem: trabalhe. Mesmo no Éden, você tem que trabalhar. Eu não estou dizendo que mulher não trabalhe fora. Nós vamos ver aqui mulheres que trabalharam na Bíblia, viu, irmãos? Deus não nos proíbe trabalharmos fora. Porém, a questão de prover a comida, de prover o sustento, é masculino. E o que é que nós vemos hoje? Infelizmente, às vezes, uma inversão, em que a mulher tem saído para trabalhar e o homem tem ficado em casa para tomar conta das crianças. E a gente acha isso lindo. A gente deseja um homem desse, né? E quando a gente chega em casa, todos os pratos estejam lavados e as roupas no varal. Não estou dizendo que ele não possa fazer isso. Mas eu estou dizendo que a atribuição aqui, nesse momento, é cultive. E mais, guarde o jardim. Proteja o jardim. Você é quem protege. Cuide desse jardim, porque eu vou trazer alguém que vai lhe auxiliar nesse jardim. Mas esse jardim precisa estar bonito, porque ela vai chegar. O homem é esse provedor. O homem é esse que guarda. Irmãos, isso é masculinidade bíblica. Infelizmente, a gente está vivendo uma época em que essa ideologia tem massacrado os homens, tem tirado a autoridade dos homens, e os homens estão recuados, e ele não pode nem falar, porque se ele falar, vamos chegar lá. Machismo também não é bíblico. Isso veio por causa da queda. Porque esse homem que era para liderar em amor, com a queda, entrou o egoísmo e ele oprime. Não estou dizendo que isso não existe, mas a resposta ao machismo não é o feminismo. Porque a gente tem visto isso ao longo da história. Eu vou dizer que o início do feminismo, ele foi danoso? Não. Como é que mulher não pode nem aprender a ler? Como é que mulher não pode nem votar? Início saudável? Sim. Mas por que essa disputa? Que nós não sabemos mais quem nós somos. Então, essa masculinidade bíblica, ela foi vivida ali. Feminilidade bíblica. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha aí. Aonde é que nós precisamos tirar todos os nossos conflitos? Não estou dizendo que mulher não trabalhe, que mulher não estude, que mulher não faça curso, que mulher não se especialize, mas não é isso que vai dizer quem você é. Porque se fosse isso, não tinha tantas mulheres angustiadas
tristes e deprimidas e perdidas como nós temos hoje. Porque essa foi a tarefa que... Então, irmãos, não existe isso de eu tenho que ser igual, essa desigualdade, essa neurose que o feminismo tem colocado nas nossas mentes, de que nós somos inferiores. Quando você se encontra em Cristo, você exerce seu papel sabendo quem você é. E isso não vai lhe diminuir em nada, porque em Cristo você sabe quem você é, e é isso que importa. Então, eu acho que é esse que está o nosso grande desafio. Por isso que não tem condições uma mulher cristã, ela ser feminista. Como eu falei, com a queda, tudo foi desgovernado. A criação sofreu e os relacionamentos também. Então, esse homem que era para liderar em amor, ele foi oprimir. Irmãs, não é bíblico também um homem bater em mulher. Não é bíblico também um homem matar mulher. Mas a resposta a tudo isso não pode ser esse empoderamento feminino. E aí vai ficar essa briga de sexo sempre. Janeide, qual seria a solução para nós que somos cristãs? As solteiras, renove sua mente e procure um homem bíblico. É a solução que eu tenho para você. Aí esse homem vai te amar como Cristo ama a igreja. Esse homem vai dar a vida dele por você. Aí eu vou para outra questão. É difícil se submeter a um homem desse? É difícil? Não. Não é difícil. Janeide, mas eu agora sou casada, já entrei, não posso sair. O que é que eu posso fazer? Renova a mente, ora a Deus, busca a graça de Deus, que as coisas podem melhorar. Então, a grande questão é, a resposta ao machismo não é o feminismo. Aí eu te pergunto, não, Janeide, mas tem linhas que tem mulheres cristãs feministas. Você não precisa pensar como eu. Não concordo. É nessa linha que tem entrado o pastorado feminino, que tem entrado essa ascensão toda. Não concordo, você não precisa pensar como eu. Não vejo base bíblica. Então não tem como uma mulher cristã ela ser feminista. Até porque ela vai entender o papel dela e ela vai viver esse papel biblicamente, sem trauma, sem se sentir oprimida, sem achar o marido um fascista, um opressor, que veio ali só para castrar ela. Então, a mulher cristã, ela sabe o papel dela. Ela sabe quem ela é. A feminista estabelece padrões, né? É como uma falou esse ano: Feliz Dia das Mulheres. As mulheres que são tão mulheres que podem ser homem. Não é? Não, nós sabemos quem nós somos. A nossa feminilidade está lá em Gênesis, bíblica. Aí você não pode dizer, mas Janeide, isso foi em outro contexto. Era um contexto judaico opressor. Não é? Não, não é isso. Então, não tem como uma mulher cristã ser feminista. Obrigada, Zaneide. Então, Ana Lívia, quando uma feminista... aqui nós temos duas cristãs que não são feministas, não é isso? Então, quando... Não é um debate, tá, gente? Se não entenderam até agora, não é um debate. Acharam que você era feminista, então... Será, gente? Não, né? Então, a Ana Lívia vai responder ainda nesse sentido, quando uma feminista, cristã ou não, se autodenomine, escuta esse tipo de discurso. E aí elas também ela diz que eu sou uma louca lunática, um extraterrestre, né? Então, e ainda se deparam na Bíblia, né, com, por exemplo, o Salmo 128, que vai descrever a felicidade no lar, colocando a mulher como a videira frutífera no interior de sua casa. Aí vê lá a mulher de Provérbios 31, mulher virtuosa, que trabalha muito, tudo pelo andamento da sua casa. Não uma carreira independente do lar.
Paulo, né, em várias epístolas, ele fala a Timóteo, a Tito, sobre operosas donas de casa, sobre a mulher hospitaleira, a mulher que cria seus filhos. Como que as feministas veem isso e como a gente lida com o que as feministas nos propõem em relação ao trabalho da mulher no lar. Então a pergunta poderia ser: a Bíblia é machista, como elas querem dizer que sim? Só para deixar claro, eu não sou uma feminista da quarta onda, ou melhor, da terceira onda ou da segunda onda. Embora eu concorde sim que mulheres devem ter direitos civis, direito a voto, enfim, podem trabalhar e receber um salário justo de acordo com a sua qualificação e o seu bom desempenho. Nesse sentido, as feministas aí do século XVIII e XIX, elas iriam dizer: então você é feminista. Tem que lembrar que a primeira onda feminista, as mulheres que estavam nela não eram a favor do aborto e tal, enfim. Mas, e eu tentei fazer uma descrição histórica, sem ainda colocar críticas, certo, gente? Bom, a Bíblia é machista? A Bíblia ensina conceitos machistas? Não. A gente precisa diferenciar o que é a Bíblia e o que são as interpretações da Bíblia. Existem interpretações feministas da Bíblia? Existem. Existem interpretações machistas da Bíblia? Existem. Quando nós pegamos o texto sagrado e o abrimos, nós não vamos para a leitura do texto sem pressupostos. Todos os nossos pressupostos, a nossa visão de mundo, as nossas crenças e os nossos preconceitos vão conosco para a leitura do texto e, inclusive, vão interferir na maneira como nós interpretamos o texto. Por isso que o texto é inspirado, mas o leitor do texto não. Então, quando a gente vai ler o texto bíblico e nós interpretamos, nós precisamos o tempo todo ter um olhar autocrítico em relação à nossa própria interpretação. Será que eu entendi o que o texto realmente disse? Então essa é a primeira questão. Uma coisa é o texto bíblico em si, inspirado pelo Espírito de Deus. Outra coisa são as nossas interpretações da Bíblia, nós, homens e mulheres, marcados pela história. É o primeiro ponto. A segunda questão que a gente precisa diferenciar quando a gente está lendo a Bíblia, que nos ajuda a perceber que a Bíblia que Deus, na sua revelação, ele não traz conceitos machistas, Deus não é machista, é a gente diferenciar o que são os valores de Deus, o que são os valores que Deus revelou e que estão de acordo com o caráter dele, e o que as personagens bíblicas, que eram mulheres e homens pecadores, fizeram. Então você encontra, como foi bem citado aqui, o texto de Gênesis 1, o verso a partir do 26 até o 28, que é onde se narra a criação do homem e da mulher. E aquele texto, para a época em que Moisés o está escrevendo, ele é muito progressista, entre aspas. Ele está muito à frente da ideia de homem e mulher naquela época, porque Moisés já traz ali muito claramente uma noção de igualdade de natureza entre homens e mulheres. Naquele momento, homens e mulheres são diferentes, mas naquilo que é mais fundamental e mais essencial em nós, que é a nossa natureza, nós somos iguais. Nós somos humanos e possuímos a mesma dignidade, porque ambos, homem e mulher, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Moisés traz essa noção dentro da sociedade do mundo antigo, em que se entendia que o ser humano era constituído unicamente de sêmen e que o útero da mulher ele só servia como o locus onde o ser humano iria se desenvolver, quando você está estudando uma cultura, a cultura oriental antiga, que se entendia que a mulher, não havia nada da mulher que constituísse um ser humano, e você pega o texto bíblico dizendo: Deus criou homem e mulher à sua própria imagem, conferindo dignidade igual a ambos, isso é muito diferente do padrão que está estabelecido. Então, a Bíblia não é um livro machista. A revelação de Deus não é machista. É claro que a interpretação feminista das Escrituras, agora no século XX, século XXI,
tem tentado trazer a noção de que chamar Deus de Pai, apresentar Deus de Pai como Pai nas Escrituras, é uma noção patriarcal, é uma demonstração da dominação masculina sobre a tradução e sobre a escrita, o registro escrito da revelação de Deus. Isso é uma crítica feita pelas feministas, interpretando a Escritura. Mas Deus de fato se revela como dentro do gênero masculino, como Pai. E na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como o Filho. Eu penso que o que precisa ser repensado por quem faz essa crítica, dizendo que Deus não deveria ser chamado de Pai, é a noção do que é ser homem. Ser homem não é ruim. Ser machista é ruim. Ser mulher não é ruim. Ser feminista, em alguns casos, em muitos casos, é ruim. Então a gente precisa ter isso em mente, o que de fato são os princípios de Deus e a revelação no texto, o que está posto no texto, e o que Israel fez. Porque há muita coisa que Deus estabeleceu na sua lei que Israel não fez. Israel não fez. Um texto que é muito criticado pelas as feministas que vão acusar a Bíblia de ser um livro machista e opressor, é Juízes, o livro de Juízes. Principalmente quando a gente chega nos últimos capítulos, onde a gente encontra a história, o relato do levita e da sua concubina, que é um relato bastante violento, em que a concubina desse levita é violentada por vários homens durante a noite, e no final da manhã ela chega à porta da casa onde ele estava hospedado e cai exaurida na soleira da porta. E as feministas dizem, olha essa passagem bíblica, como essa mulher ela é descaracterizada, como ela é maltratada, como isso é falado de uma forma naturalizada. Mas esse argumento é muito simples de você conseguir rebater se você tiver uma compreensão adequada dos objetivos do livro de Juízes, da mensagem do livro de Juízes, de como a pessoa que escreveu esse livro ele estava interessada em mostrar como Israel estava mergulhado em apostasia, como a nação havia desconhecido, não sabia, não conseguia entender a lei de Deus, a ponto de Israel estar confundindo Yahvé com Baal. Tamanha que era a apostasia, a distância do povo de Deus em relação à lei de Deus. Por isso que a máxima, uma das frases, se não for a frase mais emblemática do livro, e naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que o seu coração queria. Então naquele momento, para cada israelita, o que era a medida de todas as coisas não era a palavra de Deus ou a lei de Deus que foi dada através de Moisés, mas a subjetividade e o desejo pecaminoso no coração de cada um. Quando o autor de Juízes vai mostrar aquelas atrocidades, uma mulher que é brutalmente violentada por vários homens, não apenas um homem ou apenas uma vez, mas várias vezes e por vários homens, e que em seguida o texto nem menciona que ela morreu. O texto menciona que ela chega exaurida, cai à porta do levita, ele pega aquela mulher, pede para que ela se levante, ela não tem forças, coloca ela no animal dele, leva para casa e ao chegar em casa ele a esquarteja. A gente nem sabe se ela ainda estava viva no momento em que começou a ser esquartejada. E isso foi muito brutal para a sociedade de Israel na época, mesmo sendo uma sociedade apóstata, que não conhecia a lei de Deus e confundia Yahvé com Baal. Isso foi muito agressivo a Israel. Eles disseram, isso nunca aconteceu em Israel, desde a época em que nós viemos do Egito, isso nunca aconteceu, nós precisamos tomar uma providência contra os homens que fizeram isso. Cada ação pecaminosa que o livro de Juízes vai registrando, praticada por Israel, é um indicativo do quanto aquela sociedade estava distante de Deus, da vontade de Deus, do padrão de Deus. Por isso que uma sociedade onde os homens não respeitam as mulheres e onde o estupro é recorrente, isso é um indicativo de que essa sociedade é apóstata.
é um indicativo de que essa sociedade está muito distante dos valores e dos padrões da vontade de Deus para homens e para mulheres, inclusive para a família. Nós entendemos, enquanto protestantes e enquanto reformados, que o aborto ele é uma agressão ao padrão bíblico de família, mas o machismo também o é. O adultério também o é. A discriminação de sexo também o é. A violência doméstica, a violência sexual doméstica, que é tão comum nos lares brasileiros, também o é. Então não basta apenas dizermos somos a favor da família. Que implicações essa colocação tem na maneira como nós convivemos com a nossa família? Com a maneira como nós tratamos o cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos. Não basta ficar só na frase. Então, os valores da palavra de Deus para homens e para mulheres são valores justos, porque o caráter de Deus é justo. Mas o que Israel realmente fez, isso é outra conversa, irmão. E a Escritura vai mostrar abertamente os erros de caráter e as distorções que Israel praticou nas mais diferentes áreas de sua vivência enquanto povo, enquanto nação e enquanto povo de Deus no Antigo Testamento. Então, a Bíblia não é um livro machista. A Bíblia não é um livro opressor. A Bíblia é libertadora. A Bíblia é o registro histórico do único que pode libertar a nós e a nossa sociedade de uma cosmovisão mundana, seja ela machista ou seja ela feminista extremada. Bom, e Paulo, ele é aquele que é o mais acusado, né, de machismo, mas foi o próprio apóstolo Paulo que disse que o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher, sendo a recíproca verdadeira no caso de relações sexuais. E em vários outros momentos a gente vê que há essa igualdade na questão da dignidade, né, dos dois. E as mulheres foram, por Jesus Cristo, elas, inclusive, as primeiras testemunhas da ressurreição, as proclamadoras da ressurreição. No Novo Testamento também nós vemos profetisas, a proteção de Jesus quanto às mulheres, inclusive a mulher adúltera, que foi igualada aos outros pecadores. Ela não podia ser tratada de forma diferente. E é muito interessante esse caso da mulher adúltera, porque a gente sabe que ninguém adultera sozinho, né? Levaram só ela, né? Cadê o homem com quem ela praticou o adultério? Isso é um indicativo de como a sociedade daquela época, a sociedade judaica, via homens e mulheres. E aquilo que Jesus diz para ela é libertador. Libertador não somente da pena de morte que ela sofreria naquele momento, mas libertador para a consciência culpada que certamente ela tinha. E para a maneira como as pessoas estavam enxergando aquela mulher que é adúltera, que era adúltera. Jesus diz a ela: ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Ninguém, Senhor. E ela estava trêmula, devia estar apavorada. Nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Uma outra expressão que Jesus vai usar, que também deve ter soado muito libertador para a mulher que a ouviu, é quando Jesus está diante da mulher do fluxo de sangue. Ela é curada e Jesus diz: vai em paz. Jesus não jogava palavras fora. Vai em paz. Para uma pessoa marginalizada, há 12 anos marginalizada, porque a condição de uma mulher há 12 anos com um fluxo de sangue, como era o caso dela, essa mulher ela não podia ser tocada, ela não podia tocar. São 12 anos sem abraçar ninguém. São 12 anos sem receber afeto. São 12 anos excluída da sociedade, completamente excluída da sociedade. São 12 anos assim. E ouvir de Jesus nesse contexto: vá em paz, fez muita diferença.
Eu vou fazer mais uma pergunta no primeiro bloco, mas vocês que tiverem perguntas a fazer, levanta a mão. Alguém vai levar o papel até vocês. Quem é que está responsável por isso? Vinícius e Denis. Então você levanta sua mão, tem pergunta a fazer. Nós queremos ouvir seus questionamentos e as irmãs aqui vão nos ajudar com isso e atendê-los na medida do possível. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, a gente encerra o primeiro bloco e no segundo bloco elas responderão aos questionamentos de quem quiser fazer. Irmã Janeide, ainda sobre essa questão da Bíblia, uma palavra que deixa as feministas bastante irritadas é a submissão. Submissão feminina da esposa ao marido. É uma palavra opressora. Como é que fica essa relação, principalmente quando a gente entende, na nossa forma de cristã, a questão da trindade, né? Onde Jesus Cristo, ele se submete ao Pai. No caso, Jesus é inferior ao Pai, a mulher é inferior ao marido. O que essa palavra submissão quer dizer? Ela é opressora? Por isso que eu citei Gênesis. Porque se a gente não vier do início quem nós somos, nós não vamos ter essa caminhada cristã saudável, né? Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei as atribuições femininas que Deus deu a mim, primeiro, submissão. A mulher tem uma missão. Qual é a missão dela quando a gente vai para Gênesis? É auxiliar, é ser adjuntora, é ser idônea, ou seja, ela é capaz para exercer aquele papel. Então, o fato de se submeter não te diminui. Até porque o próprio Cristo, ele foi submisso ao Pai o tempo que ele estava aqui. E Paulo, ele vai dizer, sujeitai-vos uns aos outros. Não é só ao marido. Eu acho que em toda a nossa esfera de relacionamento, existe essa questão de sujeição. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos numa igreja. Existe o pastor, existe os oficiais, existe os diáconos, existe os líderes de cada departamento. E como membros de um corpo, nós nos sujeitamos. Aí talvez você pense, então quer dizer que o homem está acima? Não, o homem não está acima. Mas dentro do lar, para exercer esse papel, nós devemos. O que é sujeitai-vos? A gente também precisa desmistificar também algumas coisas que as pessoas não entendem. Se submeter não é você ser muda. É seu marido fazer tudo e você, ok, eu não tenho vontade. Você quer sorvete? Eu quero sorvete. Não é? As pessoas têm essa ideia. E infelizmente isso vem da queda, isso vem o homem caído, o homem que hoje ele quer liderar a força, ele tem esse orgulho, isso tudo, irmãos, é consequência da queda. E é só em Cristo que a gente pode rever esses conceitos. Se Cristo não renovar a nossa mente, não só de mulher, porque do mesmo jeito que nós precisamos de redenção, os homens também precisam de redenção. Então é por isso que eu digo, quem está solteira cristã, busque um homem bíblico. Busque um homem que lhe trate segundo a palavra. Então, em Cristo, vocês vão viverem essa palavra, claro, com problemas sim, com dificuldades sim, mas sem essa disparidade, porque é difícil se sujeitar a alguém que primeiro não se sujeita a Deus. Isso é uma realidade também que nós vivemos nas nossas igrejas. E é muito fácil chegar para uma irmã que tem marido não crente, que tem marido que não tem a mente cristã, e dizer para ela, irmã, seja submissa. Isso é uma questão também que poucas pessoas levantam. Eu até acho que isso é um fardo pesado, porque os dois não estão na mesma visão. Só que esse sujeitai-vos não é algo que lhe diminui. Pelo contrário, uma mulher cristã, ela é sujeita a Cristo, consequentemente ela é sujeita à palavra, fica com mais habilidade e com mais facilidade
de se sujeitar ao seu marido. Não é que você não opine, não é que você não tenha opinião própria, não é isso. Porque ele vai lhe amar como Cristo amou a igreja. Então, se ele ama você como Cristo amou a igreja, ele vai lhe ouvir. Então, é um complemento lindo isso, quando é vivido, que infelizmente, às vezes não é a nossa realidade. É muito bom casal cristão e ainda tem dificuldade por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza caída, né? Mas eu acho que a grande questão é, nós precisamos primeiro nos sujeitarmos a Cristo. Quer comentar sobre submissão, Ana Lívia? Sim, eu acho que a compreensão errada sobre o conceito bíblico de submissão é que é opressora. E tanto homens como mulheres têm dificuldade de entender o que a Escritura quer dizer quando fala de submissão, e como a irmã que falou, realmente isso vem porque a queda de fato afetou nossa compreensão da revelação de Deus. Mas quando a gente está pensando nessa palavra, se referindo ao contexto de Efésios 5:22, e a gente lê os versículos anteriores, porque aquela fala de Paulo está dentro de um contexto imediato, um contexto literário, onde Paulo está falando a respeito do enxergo do Espírito, que é o que ele vai dizer nos versos anteriores, e em seguida ele vai falando de características, de como esse enchimento do Espírito ele se manifesta em lugares diferentes, em relacionamentos diferentes. Como é um homem cheio do Espírito, como é uma mulher cheia do Espírito, um marido cheio do Espírito, uma esposa cheia do Espírito, um filho cheio do Espírito, pai cheio do Espírito, um patrão cheio do Espírito, um empregado cheio do Espírito. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que ama a sua esposa, tendo o amor de Cristo pela igreja como paradigma. O paradigma masculino para todos os homens na Escritura é Cristo. E é impossível imaginar Jesus tratando a igreja de forma opressiva, onde ele se doa e se torna servo da igreja. É impossível. A palavra submissão precisa ser entendida dentro desse aspecto, tanto por homens como por mulheres. A submissão ao marido é compreender, antes de tudo, o papel do marido, enquanto de fato o sacerdote da família, aquele que precisa lutar para que a sua família esteja de pé, aquele que precisa estar de joelhos para que sua família fique de pé. E se colocar ao lado dele como idônea. A palavra idônea dentro do contexto de Gênesis também tem um sentido próximo à igualdade. Idônea, aquela que é um igual. Porque quando Adão, por que mesmo estando no paraíso, sem pecado, numa relação que não era afetada pelo pecado, uma relação com Deus perfeita, por assim dizer, Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. E Deus não estava com ele, não? Só que Adão tinha uma relação de baixo para cima com Deus. E com a criação, Adão tinha uma relação de cima para baixo. Mas ele não tem uma relação idônea, ele não tem uma relação de igualdade, de olho no olho, de cara a cara. E Deus cria a mulher da mesma substância que o homem, para que de fato ela pudesse ser idônea, pudesse ser alguém que está diante dele, que pode de fato correspondê-lo. Porque o auxílio que Deus espera que a mulher dê ao marido é impossível se ela não for idônea, se ela não for igual, se ela não estiver cara a cara com ele. Por isso que uma mulher que não aconselha o seu esposo, ela não está cumprindo o papel de submissão. O marido que não ouve o conselho de sua esposa, ele não está permitindo que ela cumpra o papel dela como esposa no contexto do lar. Então, muitas vezes se pensa em submissão como a ideia do homem como alguém que é essencialmente superior à mulher, e não a partir do contexto de Gênesis, em que se pensa essa relação dentro de um contexto em que ambos são imagem e semelhança de Deus.
Para a gente ter um paradigma no Novo Testamento que nos esclareça melhor isso, que nos traga mais para perto do conceito bíblico de submissão da esposa ao marido, como o Carol mencionou no início, a gente precisa olhar para a própria Trindade como referência. O conceito de trindade econômica trabalhado por alguns teólogos que indicam que existe uma ordem de submissão de tarefas dentro da Santíssima Trindade, mas que essa ordem de tarefas e de submissão não significa que dentro da Santíssima Trindade existe uma diferença de essência. Deus Pai, Deus Filho, Deus e o Espírito Santo são Deus. Eles possuem a mesma essência. Não há um que seja superior ao outro. Mas dentro do conceito das tarefas e das atribuições, o Filho está submetido ao Pai. E o Espírito está submetido ao Pai e ao Filho. Mas eles são um. Eles são iguais enquanto essência. A gente pode tomar isso como paradigma para entendermos o que é a submissão e o que é essa diferença de papéis dentro do casamento. Dentro do casamento. Deus Pai, Jesus Cristo, uma natureza divina, né? E homens e mulheres, a mulher se submete ao esposo, ambos, natureza humana. Eu gostaria de chamar agora o Garnier. Vamos ao intervalo, mas a gente fica por aqui porque tem muitas perguntas.